Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e tenho certeza que no próximo programa ele estará conosco, porque está em plena recuperação. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vem trazer informação para você tratar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui um médico rio-pretense, que é professor da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, professor Luiz Fernando Reis, do Departamento de Cirurgia Cardiovascular, é um eminente cirurgião, para vocês entenderem, de vasos e de artérias. Então, ele está aqui hoje para passar informações extremamente importantes para vocês. E nós vamos começar discutindo um problema que é muito frequente nas mulheres, não é? Que são as dores nas pernas, varizes. Luiz Fernando, o que é varizes? Explica aí, por favor. Varizes são qualquer vaso tortuoso, alongado na superfície da perna, tá? E que incomoda tanto a parte estética como a parte de sintomatologia nas mulheres e nos homens também. Tá, mas ela tem duas coisas. Uma é a estética, né? Quer dizer, a pessoa olha para a sua perna, vê aquele vaso todo, começa a se incomodar. E o tratamento, na maioria das vezes, pela tua experiência, é por questões de sintomas, ou seja, de dor, ou é por causa de problema estético, ou é meio a meio? A maior parte é por causa de estética, principalmente pelas mulheres. Homens já é mais por dor. Tá. E desses pacientes, como é que ele percebe, por exemplo, quem normalmente se queixa de dois membros inferiores, e ele não observa varizes nas suas pernas, ele deve fazer algum exame especial? Não necessariamente da parte venosa, nós cirurgiões vasculares precisamos muito pouco de exame complementar. A parte arterial é palpação de pulso, e a parte venosa, a gente só pede o ecodoppler, o ultrassom, se suspeita trombose venosa profunda, que aí já é outro quadro clínico. Porque, na verdade, não existem varizes internas. Isso é um termo errado que os médicos antigos usavam. Não existe isso. A variz é sempre superficial, está sempre superficial às vistas do cirurgião. Tá. Agora, essa questão que você colocou aí, da necessidade, você começa a ver suas varizes. E qual é o tratamento inicial? Isso é sempre cirurgia? Não necessariamente. A gente pode iniciar com tratamento clínico, que visa combater os sintomas, que geralmente estão associados com sensação de peso, cansaço, que vai piorando no final do dia, associado com cãibras noturnas, às vezes, mas as varizes se aliviam por colocação com as pernas para cima. Deitou à noite, não tem dor nas varizes. Diminui o retorno. Melhora o retorno venoso. O tratamento clínico é o uso de meia elástica, de contenção elástica, para melhorar a bomba muscular da panturrilha, e medicamentos flebotônicos que ajudam também. Outras recomendações seriam atividades físicas, caminhada, bicicleta, natação, são os melhores exercícios para melhorar a parte clínica do retorno venoso. O que é que predispõe às varizes? O que é que quem está nos ouvindo agora pode fazer de profilaxia para não ter varizes ou diminuir a incidência? O principal fator é a hereditariedade no aparecimento de varizes. No decorrer da vida, os fatores desencadeantes são número de gravidez, uso de anticoncepcionais orais ou terapia de reposição hormonal, obesidade, profissões que ficam muito em pé, muito sentado. Por isso que a gente aconselha já desde jovem, quem tem essa tendência, evitar anticoncepcional, uso de meia elástica e atividade física, e combater a obesidade. Esse uso da meia elástica, quem está nos ouvindo, que seu pai ou sua mãe já teve, passou por cirurgia, esse uso da meia elástica é recomendado o dia todo? Pelo menos para quem trabalha muito em pé ou sentado é recomendado o dia todo. Colocar de manhã e ficar até a tarde. Tá, você falou do tratamento clínico. Quando é que vocês, cirurgiões vasculares, olham por uma varize e dizem, essa aqui
nós vamos ter que operar e essa nós vamos ter que tratar clinicamente? Eu sempre faço a pergunta para as pacientes, principalmente mulheres, né, que a incidência de varizes são 4 mulheres para 1 homem, Renato. Eu sempre pergunto, você quer operar pela dor ou pela estética? 100% é pela estética. Todo mundo, ninguém acha a varizes bonita. Mas aí, muitas vezes, essa dor que a paciente tem, ela vai continuar com a dor porque a dor não é das varizes. E isso a gente, como cirurgião vascular, pode gerar uma ansiedade, achando que tirando as varizes vai melhorar a dor. Não, a dor não é específica de varizes, a gente tem que esclarecer bem para que ela vai ficar sem as varizes e não vai melhorar essa dor. Tem doenças reumatológicas, doenças ortopédicas, que estão associadas com dor no portador de varizes. Todos os pacientes que vão à cirurgia, seja qual for a cirurgia, você tem um risco, né? Tem inúmeras complicações de qualquer cirurgia, desde infecções a outras complicações. Qual seria o risco, assim, quando vocês vão conversar com a paciente de vocês? Olha, você vai se operar por estética, mas você tem risco X, Y, Z. Quais seriam os riscos que submetem a uma cirurgia? Geralmente a cirurgia de varizes é com hack anestesia, o bloqueio nas costas, né? E a gente faz, o risco é mínimo, tá? A chance de infecção é muito pouco, a incidência é praticamente desprezível, só o pós-operatório que requer cuidados, como repouso, andar 5 a 10 minutos na primeira semana, mas nada de alto risco, não aumenta o risco de trombose venosa como outras cirurgias. Na verdade, ela protege a trombose venosa, porque acabando a cirurgia, a gente enfaixa os membros inferiores compressivos. A cirurgia, relativamente ao processo, não tem risco. Eu não entendi muito bem. Quem se operou de varizes agora, uma mulher que se operou de varizes, ela vai ter um repouso e você falou que ela vai ter que andar 5 minutos por dia? Não, por hora nos primeiros 7 dias, 5 a 10 minutos por hora. Não ter o repouso absoluto? Não existe repouso absoluto. Não existe repouso absoluto. Nós vamos para um pequeno intervalo, estamos conversando aqui com o professor Luiz Fernando Reis e ele vai explicar mais claramente como é esse processo de tratamento no próximo bloco. Por exemplo, existe as escleroses de varizes da perna. Por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Luiz Fernando Reis. Ele que é especialista em angiologia ou cirurgia vascular, né? Então ele opera tanto os vasos como venosos como arteriais. E um dos grandes problemas, Luiz Fernando, frequente nas mulheres, jovem, é quando começa a aparecer aqueles pequenos vasos, aqueles vasinhos que, na realidade, não tem necessidade de cirurgia. Qual é o tratamento que faz nesses pacientes? Esses vasos, né, são chamados de telangiectasia, são vasos pequeno calibre, azulados ou avermelhados, que o tratamento é a escleroterapia, usado hoje por 99% dos cirurgiões vasculares, a glicose 75%, feita em injeções, por sessão sobe em torno de 80%, vai depender do número de sessões, mas isso não é cirúrgico, é feito em consultório, sem anestesia, sem nada. Tá, isso é só agulha, a dor da pequena agulha. Por que hoje, no passado, nós usávamos, né? Eu cheguei a fazer isso quando eu era médico, cirurgião geral, usava-se etamolim. Por que mudou da substância etamolim para a glicose? É mais barata? Mais fácil, tem menos pigmentação que o etamolim, mas ainda se usa o etamolim, só que quando a gente usa o etamolim é diluído com uma glicose 50%, para que não dê mais dê pigmentação da pele. Mas ele tem ótimos resultados e continua sendo usado. Ou seja, essas mulheres jovens que têm essa telangiectasia, aquelas varizes, aqueles vasinhos bem pequenos,
ele tem esse tratamento, é basicamente por causa da estética. Não é, por causa da estética. Por causa da estética. E quem tem alguma evolução que não seja cirúrgica para realmente as varizes hoje? O que é que se pode fazer que não seja cirurgia? De varizes? Estão se aplicando aquelas varizes de pequeno calibre, chamadas veias reticulares, que são até 2 milímetros, uma técnica com uma espuma de polidocanol, tá? Eu não tenho experiência, ainda vou esperar mais para poder usar, porque eu acho que ainda vai dar muita mancha na pele, que aí com a pigmentação de hemosiderina vai ser difícil tirar. Mas tem bastante gente já fazendo. Nós, lá na faculdade, a gente está se limitando a usar a espuma de polidocanol para aqueles pacientes que você não pode tirar a safena, que já tem insuficiência venosa, que tem aquelas manchas escuras, perna escura, ou mesmo uma fase final da insuficiência com úlceras abertas, esclerose essas varizes, ou mesmo a safena com espuma, sem hack anestesista, é um procedimento ambulatorial com ótimos resultados. E a espuma também nunca está indicado para telangiectasia, para os vasinhos pequenos. Tá. Ô, Luiz Fernando, eu lembro que eu comecei minha vida trabalhando com cirurgião vascular, né? O professor Ernesto Simões da Silva Freitas Neto. Foi um homem muito importante em minha vida, um homem que me introduziu, além de conceitos morais, éticos, me introduziu a música clássica, me introduziu o vinho, um cirurgião espetacular. E algumas vezes na safenectomia, que a gente passava o flebstrator, ou seja, um arame para tirar a veia, e a gente não conseguia, ele dava pontos, não é? E ia selando essa veia, fibrosando. Isso ainda se usa? Não, não se usa mais. Não se usa mais. E o flebstrator hoje é descartável, é de silicone. Luiz Fernando, você falou aí de uma maneira muito rápida, TVP. Explica o que é TVP, que isso é uma complicação grave, não é? É uma trombose venosa profunda que pode ter uma complicação fatal, que é a embolia pulmonar maciça. Ela não está tão relacionada só com as varizes, ela está mais relacionada com o uso de anticoncepcional, pacientes que ficam acamados, grandes cirurgias, mas existem formas de prevenção também, com compressão elástica e o uso de heparinas, que são anticoagulantes. Você tem como predizer esse paciente tem uma tendência a ter trombose venosa profunda? Existe uma tabela já clássica, né, para fatores de risco. A gente segue essa tabela, inclusive no hospital de base, a gente não consegue prescrever para o paciente se não preencher essa tabela, porque ela é obrigatória. Então não precisa nem guardar a tabela. A gente vendo uma cirurgia com maior de 1 hora, maior que 40 anos de idade, anestesia geral, já no mínimo já tem que fazer profilaxia química com algum tipo de heparina, até que persista o risco de trombose venosa profunda. Olha, imagino que o Luiz Fernando está falando, ele já citou na nossa conversa 2 vezes o anticoncepcional. O anticoncepcional foi fundamental para a relação interpessoal, para a mulher decidir sobre sua vida, mas existem hoje tumores de fígado que praticamente não existia antes do uso do anticoncepcional. A mulher está desenvolvendo uma doença grave vascular chamada doença de Budd-Chiari, que é muito grave no fígado. Está desenvolvendo tromboembolismo, ou seja, se você puder usar outro método anticoncepcional, seria benéfico para você. Luiz Fernando, vamos deixar um pouco as varizes de lado. Vocês têm um serviço que é um dos serviços mais interessantes do Brasil, com experiência muito grande em formar pessoas, forma alunos para o Brasil todo e tem uma experiência em intervenção. Hoje nós somos a instituição que temos a maior experiência em TIPS, né, que é um procedimento intravascular que vocês realizam. Vocês têm uma experiência muito grande em cirurgias de grande porte na principal artéria do corpo humano, que é a aorta. E eu gostaria que nós vamos para um pequeno intervalo, no próximo bloco você abordasse um pouco sobre a formação do residente em nossa instituição e essas intervenções que são fundamentais, principalmente para nós do fígado. A parceria que existe multidisciplinar no transplante de fígado, se nós formos botarmos todos os médicos que participam do transplante, com certeza iria a uns 250 médicos, porque se o transplante hoje existe dentro do hospital de base, nós devemos, acima de tudo, a cirurgia vascular com a intervenção desses colegas. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco de cirurgias maiores que vocês realizam na nossa instituição. Por favor, não mude de canal.
AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença de Luiz Fernando Reis. Esse é cirurgião vascular que faz parte de uma equipe, é um dos fundadores, que é fundamental para a nossa instituição e nossos pacientes. Luiz Fernando, explica aqui, só para vocês terem uma ideia, eu sou um cirurgião antigo. Então, esses doentes que vomitavam sangue, a gente operava esôfago, tirava estômago, era uma mortalidade muito alta, até que veio a evolução do TIPS, não é? Que faz esses doentes pararem de sangrar sem a gente precisar abrir a barriga. Por favor, senhor, explica aí o que é o TIPS, como é que funciona. O TIPS, antigamente, era a cirurgia de desconexão do sistema porta para hipertensão porta, que leva as varizes de esôfago, e nós começamos a fazer, em 98, hoje devemos ter uns 300 casos, certamente, no hospital de base. É um dos serviços do Brasil que mais faz TIPS, se não o maior. Com certeza é o maior. Em média de 20 a 25 por ano. É um procedimento, entre aspas, minimamente invasivo, mas sem cortes, no qual a gente insere um catéter via jugular pelo pescoço e vai fazer um túnel ligando o fígado, a veia porta, que está dando essas varizes, a veia cava, com isso descomprimindo o esôfago. E isso diminui as varizes do esôfago, diminui a chance de sangramento, diminui a ascite, que é o acúmulo de água no abdômen, e o paciente fica em melhores condições clínicas para vocês, os transplantes, fazerem transplante. E é um serviço que, quando a gente sai, todo mundo pergunta, mas a patência, que é o TIPS, ficar muito tempo sem ser aberto. Eu falei que a gente tem uma experiência muito boa, que não temos tanta estenose, porque também nós temos uma equipe que acompanha da ultrassonografia, que qualquer alteração de velocidade no interior desse shunt já vai para exame, nova dilatação ou retips, e a equipe de transplante que funciona muito bem. Teve pacientes que nós colocamos TIPS num dia e fez transplante no outro. Então, nós temos um serviço de referência. Isso que o Luiz Fernando está falando, nós temos 4 trabalhos internacionais publicados sobre TIPS, né? Nós somos citados no mundo todo por causa da atuação deles. E realmente uma das coisas que mais nos chama a atenção é que o TIPS no exterior ele sobrevive menos sem fechar, não é? Ele precisa de, às vezes, 2, 3 abordagens por ano, o que não ocorre aqui com o brasileiro, não sabemos por quê. Mas, Luiz Fernando, além do TIPS, que foi uma revolução para nós, cirurgiões de fígado, e a intervenção que você faz endovascular, tudo isso é endovascular, não é? A população imagina que ele vai por dentro do vaso e resolve o problema grave, por exemplo, o aneurisma de aorta, que era uma cirurgia com uma mortalidade muito alta. Explica aí como é que se faz essa... Quando eu comecei a residência, a cirurgia do aneurisma de aorta era uma cirurgia de grande porte, com 6, 7 horas de duração, com grandes transfusões sanguíneas, incisões abdominal total e virilha, e muitas vezes hérnia incisional, paciente indo a óbito, politransfundido, a mortalidade muito alta. Insuficiência renal. Insuficiência renal. Hoje a cirurgia endovascular, a gente gasta em torno de 1 hora, 1 hora e 15, com sangramento de 400 ml, um dia de UTI alta no segundo pós-operatório. Nós temos feito por ano no hospital de base em torno de 100 aneurismas por ano, com uma mortalidade baixíssima, de acordo com a literatura, nossos dados são iguais. Apresentamos agora, semana passada, inclusive em Miami, numa única endopróstata, 138 casos, fomos muito elogiados pelo trabalho desenvolvido no hospital de base, fora as outras próteses. E o resultado é fantástico. Com 2 incisões de 3, 4 centímetros na virilha, implanta essa endopróstata. O que é endovascular? A gente entra pelo vaso, sem clampear a aorta, sem dissecar vaso, e forra a aorta, exclui esse aneurisma, como se fosse um tubo de PVC,
e não passasse mais sangue para esse trombo que está se formando dentro da aorta. Essa comparação é fantástica. Imagine o seguinte, por que morria tanto? Olha a evolução da cirurgia, como é fantástica. A aorta seria o maior cano que, por exemplo, tem dentro de uma casa para transportar a água. E, de repente, esse cano entope. E para você trocar a aorta, você precisaria abrir todo o intestino, ela fica por trás de tudo. De todo o intestino tem que descolar. Era uma cirurgia, realmente uma das maiores cirurgias que se fazia no corpo humano. Hoje, essa cirurgia é feita sem cortar o abdômen. Eu vi o trabalho que vocês apresentaram em Miami agora, é um orgulho para nós, né, para São José do Rio Preto, Hospital de Base, para nosso estado. Isso mostra uma evolução de um médico que formou aqui. Esse hospital, a maioria, 99% dos médicos, são médicos que foram alunos desse hospital, desta faculdade, que acompanharam essa evolução. Realmente é extremamente gratificante, Luiz Fernando. Luiz Fernando, vocês hoje têm uma experiência muito grande, tanto na cirurgia venosa quanto na cirurgia arterial. Vocês estão transmitindo isso para outras pessoas, porque essa é a função básica do professor, é criar conhecimento e difundir conhecimento. Vocês estão difundindo isso para o Brasil? Temos difundido bastante, divulgando. Os residentes são obrigados a levar trabalhos em congresso para poder ir em congresso. Então, tem normas para eles publicarem. Tá? Nós temos produzido, porque antes a gente só fazia e não publicava e não levava em congresso. Não vai apresentar, não vai para o congresso. Hoje nós temos o ingresso de 4 residentes por ano na cirurgia vascular, que são 2 anos, já estão querendo passar para 3, com 2 anos de pré-requisito em cirurgia geral, mais 2 de vascular. E nós temos na faculdade mais 4 vagas de R5, que seria um ano opcional. 2 na área de endovascular, que nós somos um dos primeiros serviços do Brasil a ser reconhecido pelo MEC, e 2 áreas de ecodoppler, que é um exame não invasivo, que estuda carótidas, aneurisma de aorta, safenas. Ô, Luiz Fernando, vocês já têm um serviço de residência. Residência é o seguinte, o médico ele se forma e depois ele vai fazer um curso para sedimentar o conhecimento, principalmente em algumas áreas. Vocês hoje recebem média de admitem 8 residentes por ano. Vocês têm ideia de quantos residentes vocês já formaram ao longo desses anos? Aproximadamente? Uns 180 residentes. Onde é que estão esses residentes? No Brasil todo. Eu sei que com certeza no meu estado tem, na Bahia, tem mais de Maranhão, Pará, formado. Amazonas, tudo formado aqui. Luiz Fernando, qual é, no teu sonho de professor, qual é o próximo passo que a cirurgia cardiovascular vai dar? O que é que está faltando ainda para dar mais um próximo passo? Porque a evolução foi muito grande nesses últimos anos, não é? E hoje nós estamos... O grande problema do médico, nós estamos sempre insatisfeitos com nós mesmos. Nós queremos dar melhor atendimento, com menos agressividade e fazer com que o paciente viva mais e melhor. Bom, na parte arterial periférica, o nosso maior sonho é você ter um stent que tem uma durabilidade grande, tá? Hoje já temos stents, temos balão com drogas, igual tem na parte cardiológica, que já melhoraram muito e evitam muitas amputações. O nosso sonho é que ainda melhore mais a qualidade desses stents periféricos. Esses stents revestidos, que começou na coronariopatia, ele tem se expandido para as outras áreas? Já expandiu para a vascular periférica toda. Tá. Inclusive, já temos usado. Então, Luiz Fernando, por favor, nós estamos chegando ao final do programa. Deixe uma mensagem aí para o nosso telespectador. Eu acho que a doença vascular é uma doença de incidência grande, tanto a parte venosa como a parte arterial. E acho que a prevenção é o melhor caminho. Para a parte venosa, hábitos saudáveis, e a parte arterial, quem tem diabetes, hipertensão, tabagismo, cuidar para que isso que são os fatores de riscos que levam a essas doenças. O grande problema é que às vezes nós produzimos doença em nós mesmos, então precisamos ter cuidado para viver mais e melhor. Imagina essa cidade, uma cidade cada dia que passa está melhor para você andar, comer menos açúcar, menos gordura e se movimentar mais. Eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Fernando Reis e dizer que até a próxima semana, paz e saúde a todos. Obrigado pelo convite, Renato. Estamos à disposição lá no hospital. Muito obrigado, prazer enorme.